Muito bem, vamos aí para mais uma questão que diz que duas velas de mesmo tamanho estão acesas ao mesmo tempo. A primeira dura 12 horas e a segunda, de menor espessura, dura 9 horas. Após quanto tempo, a partir do instante em que foram acesas, o comprimento da primeira será o dobro do comprimento da segunda? Bom, para a gente entender melhor aí o problema em si, eu vou mostrar rapidamente uma animaçãozinha aqui para vocês. Então, imagine aqui duas velas, eles que a segunda tinha menor espessura, elas têm a mesma altura. E aí o tempo aqui vai passar. Essa aqui é como se fosse uma barrinha indicando o tempo passando. E na medida em que o tempo vai passando, elas vão derretendo. Aqui é mais fina, derrete mais rapidamente. Deu uma paradinha aí. Até que 9 horas depois, a menor delas, a mais estreitinha, desaparece e a outra continua. E em t igual a 12, ela também desaparece. Enfim, aí estão as velas e o que ele quer saber é o seguinte: em que instante, depois que eles acenderam a vela, a maior, essa daqui, a que derreteu menos, vai estar exatamente com o dobro do comprimento dessa? Em que momento esse comprimento aqui, a altura dessa, vai ser o dobro da altura dessa? É isso que a gente quer descobrir. Ok? Então vamos voltar lá para a resolução em si. Então vamos começar fazendo o seguinte: se eu não sei que instante é esse, t, em que a maior vai ficar com o dobro do tamanho da menor, eu vou chamar esse instante de t. E meu interesse é descobrir esse valor de t. Qual o valor de t em que elas estão nessa relação, com essa tendo o dobro do comprimento dessa? E aí, para modelar o problema, eu vou observar que à medida em que o tempo passa, elas derretem. E eu vou ver que fração delas derrete após esse tempo t. Para facilitar minhas contas, eu vou, se bem que não é, para ficar padronizado, eu vou considerar que o comprimento de cada vela no início é um inteiro. Mas eu poderia chamar de L ou de o número que eu quisesse, tá? Desde que fosse o mesmo. Então, vou fazer o seguinte: essa primeira vela, ela derrete em 12 horas. Se ela derrete completamente em 12 horas, significa que em uma hora ela vai derreter 1/12, e consequentemente em t horas ela vai derreter precisamente t vezes 1/12. Isso é o que a primeira vai derreter após t horas, se a altura total dela for 1. Se a segunda vela derrete totalmente em 9 horas, significa que a cada uma hora ela vai derreter 1/9. Consequentemente, nessas t horas, ela vai derreter t vezes 1/9. Isso é o que a segunda aqui derrete. Então, muito bem. Após t horas, essa daqui vai ter derretido t sobre 12. T sobre 12. E aí ela vai estar por aqui assim, tá? Ela vai ficar aqui desse tamanho. Desculpa esse desenho mal feito. E essa outra, a segunda, vai ter derretido mais. Vamos dizer que ela tenha derretido até aqui. Olha a chama dela aqui. Ela derreteu já t sobre 9, ou 1/9 de t. E aí ficou desse tamanho aqui. Se o comprimento total é 1 e ela já derreteu t sobre 9, o que ela falta derreter é 1 menos t sobre 9. Note que quando t é 9, 9 sobre 9 aqui dá 1, 1 menos 1 dá 0, ela derreteu completamente. 0 quer dizer que ela já terminou de derreter. E essa outra daqui vai ter derretido após o tempo t
t sobre 12, ou 1/12 de t. Então, o que está faltando é 1 menos t sobre 12. Veja que quando t é 12, 12 sobre 12 aqui dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Significa que ela derreteu completamente. Então, queremos descobrir que t é esse para que esse comprimento seja o dobro desse. Então, agora só resta a gente equacionar, impor que 1 menos t sobre 12 seja 2 vezes isso aqui, que é 1 menos t sobre 9. Aí vai ficar 1 menos t sobre 12 é igual a 2 menos 2t sobre 9. Eu posso multiplicar os dois membros por 36 logo, porque ele é múltiplo de 12 e é múltiplo de 9. Mas quem não gostar pode fazer assim. Eu gosto de já ir direto, mas quem gosta pode fazer isso aqui. 36 por 1 dá 36, vezes 1, 36. 36 por 12 dá 3, vezes t menos 3t. 36 por 1 dá 36, que vezes 2 dá 72. 36 por 9 dá 4, aqui vai dar menos 8t. E aí, ó, multiplicou os dois membros por 36, cancelamos. 36 menos 3t é igual a 72 menos 8t, de onde 5t é 36. T, então, é igual a 36 quintos, que dá 7,2 horas. São 7 horas e 0,2 horas. 0,2 vezes 1 hora são 0,2 vezes 60 minutos, que aí dá 12 minutos. Então, 7 horas e 12 minutos. Mas se for para deixar da forma decimal, é 7,2. Tá? Mas, enfim, a resposta fica na letra E. Certo? Uma coisa legal que a gente pode pensar nesse problema é que, como os comprimentos das velas variam em função do tempo t, a gente poderia pensar aí também numa função. Como se eu tivesse essa função daqui, f de t, deixa eu corrigir aqui, f de t igual a 1 menos t sobre 12, que indica o comprimento da primeira vela aqui em função de t, e tivesse outra que fosse g de t igual a 1 menos t sobre 9, certo? E que indicasse o comprimento da segunda vela em função de t, e eu quisesse impor que f de t é o dobro de g de t. E aí, resolvi essa equaçãozinha, cheguei ao t igual a 7,2. Enfim, eu vou mostrar mais uma coisinha lá naquela animação para vocês visualizarem esse lance das funções. Bom, então imagine que a gente tem aqui agora as velas e que, paralelamente a isso, além de a gente ficar visualizando as velas, a gente visualizasse aqui num sistema de eixos coordenados as duas funções que eu mencionei, né? Acho que dão os comprimentos das duas velas, f de t e g de t, né? Se eu visualizar aqui os gráficos das duas funções, essa azulzinha é a que mostra a vela que sai da altura igual a 1, vai até a altura igual a 0 após 9 horas, e outra que sai aqui da altura igual a 1, vai até a altura igual a 0 em 12 horas. Tá? Então, o que acontece? Se eu for visualizando aqui agora o tempo passando, eu vou visualizando aqui o valor de x variando, que é o tempo, e lá naquele x igual a 7,2, no caso t igual a 7,2, que está aqui, a gente tem aqui o comprimento da vela maior igual ao dobro do comprimento da vela menor. Tá? Que foi exatamente o que a gente encontrou. Mas aqui a gente pode visualizar nesses gráficos esse decaimento linear da chama da primeira vela e o decaimento linear da chama da segunda vela. Que é, inclusive, se você quiser, uma aplicação da matemática dentro da física. Você pode modelar, se quiser, como um movimento uniforme.
Você pode pensar que essas duas chamas das velas aqui, você poderia imaginá-las aqui no mesmo eixo, como se elas fossem esses pontos aqui, ó, e elas estão em movimento uniforme. Elas inicialmente partem lá do ponto inicial igual a 1, como se fosse o S0, a posição inicial. Deixa eu voltar aqui. Então as duas estão aqui em cima, e à medida em que o tempo vai passando, veja, elas estão em movimento uniforme. Uma está em movimento uniforme aqui e a outra é essa daqui. Uma é esse ponto, a outra é esse ponto. Como se essas duas chamas estivessem aqui em movimento uniforme sobre essa trajetória. Então o S0 seria 1, a posição inicial. A velocidade dessa daqui seria 1 sobre 9. Na verdade, menos 1 sobre 9, porque o movimento é retrógrado. E a velocidade dessa outra, menos 1 sobre 12. Tá? Como essa daqui está com velocidade em módulo maior, ela fica na frente. Né? E aí você vai vendo ela sempre na frente. Porque a gente quer saber o instante em que a posição de uma é o dobro da posição da outra. Vamos parar ali no 7,2, porque foi a resposta lá que a gente encontrou. Beleza? Então é isso aí. Desculpa se ficou muito extensa essa questão. Claro que eu sempre digo que vocês podem pegar esses vídeos e quem tem facilidade já pode ir para o fim do vídeo, arrasta lá para o final, porque eu tenho deixado sempre no final, quando possível, toda a resolução. E aí vocês podem só passar a vista e tentarem entender a resolução sem precisar assistir ao vídeo todo. Beijão, grande abraço, até a próxima.